Quem se lembra, irmãos, do tema do mês aqui, das mensagens? Palavra. E qual é o texto básico, irmão? A base do texto que está sendo usado? 119, 105. Diz o quê? Luz para os meus caminhos. Eita glória! Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Né? Então, Deus é lâmpada, Ele é luz para o meu, para o seu, para o nosso caminho. Irmão, se eu perguntar aqui o que é a palavra de Deus, certamente teremos aqui várias respostas, mas eu quero começar perguntando a você, e quero fazer desta pergunta o título da mensagem desta noite. O que é a palavra de Deus para você? A palavra de Deus é a revelação de Deus à humanidade. Irmãos, as pessoas da minha época vão se lembrar, não que eu seja velho, né? Mas é porque os jovens não pegaram isso, né? A revelação de Deus para a humanidade é a palavra de Deus, mas não é aquela revelação daquele filmezinho Kodak que a gente usava na máquina de tirar fotografia. Alguém se lembra disso? Se lembra? Então, não é esta revelação que era levado ali no laboratório, ali no escuro, ali para que fosse revelado ali uma foto ali. Não é isso não, irmãos. Né? Agora nós estamos na época digital, a gente tira foto celular, a gente tira foto, temos vários outros recursos, né? Estamos na era digital. Só que a palavra de Deus, ela está à frente do digital. Porque o nosso Deus, ele é atualizado todos os dias, ele é mais que atualizado. Aleluia. A palavra de Deus é isso, ela está à frente de toda tecnologia que passar pela sua cabeça. A palavra de Deus, ela está à frente. Glória a Deus. O que é a palavra de Deus para você? Na Bíblia, a palavra de Deus pode ter 3 significados diferentes. O conjunto de todos os livros escritos por inspiração de Deus, a Bíblia. As palavras ditas por Deus a algumas pessoas na Bíblia, ou Jesus Cristo. Tem significado. A Bíblia diz que a palavra de Deus dá vida, liberta, santifica. A palavra de Deus é tão essencial para nossas vidas quanto a comida que nós comemos. Glória a Deus. Ela é tão essencial. Né? E eu quero convidar a você a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus. Esse texto a gente vai usar aqui para a base da mensagem nesta noite. Encontra-se lá em Mateus. Eu quero ler apenas do versículo 1 ao versículo 4. Mateus 4, de 1 a 4. Mateus 4, do versículo 1 ao versículo 4. Amém, igreja? Amém. Diz assim a palavra de Deus: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus foi conduzido por quem, irmãos? Pelo Espírito. E tendo jejumado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: toda a igreja, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Glória a Deus. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Né? Estou me lembrando aqui do hino ainda. Vim para adorar, vim para dizer que tu és Deus.
totalmente digno do nosso louvor. Irmãos, a gente está aqui diante da palavra de Deus e ela é a revelação para as nossas vidas, para o nosso coração, para aquilo que está oculto, para o segredo que talvez a humanidade ainda não sabe. A palavra de Deus, ela nos revela aquilo que está oculto e nos traz à memória, ao entendimento, as suas revelações. Deus, ele nos revela todos os dias através da sua palavra. Glória. Mas Deus não revela a qualquer um. Deus não revela a todo mundo. Ele só revela aqueles que a leem. Se você ler a palavra de Deus por 5 minutos, ele vai estar te revelando algo novo por 5 minutos. Se você lê-la 10 minutos, ele vai estar revelando ao seu coração por 10 minutos. Se você ler meia hora, 1 hora, enfim, durante o tempo que você estiver lendo, com a palavra de Deus aberta, lendo, não é em cima da sua estante, ou da sua cama, ou sei lá onde quer que seja, ela precisa ser lida para que Deus fale ao seu coração. Aleluia. E ele só vai falar se você quiser ouvir. E ele só vai falar se você ler esta palavra. Aleluia. Né? Mas voltando ao texto aqui, irmãos, quando nós lemos aqui que o Espírito Santo de Deus, ele conduziu Jesus aonde, irmãos? Ao deserto. Ao deserto, lugar de... O deserto é lugar de quê, irmãos? Sequidão, né? Não é isso que vem a nossa memória? Quando nós falamos em deserto, nós lembramos que não tem vegetação, não tem nada disso, né? Não é isso? Em algumas viagens aí pela vida fora, a gente passou aí pelos desertos aí, viajando, e também passamos pelo deserto da vida também. A gente passou por sertão, assim, a vida de caminhoneiro, né, irmãos? Então, onde você não imagina, a gente já passou um pouquinho. Porque caminhoneiro, assim, ele vai, ele some, né? Aí passa por vários lugares. Mas quando a palavra de Deus, ela fala aqui no texto qual nós lemos, no livro de Mateus, no capítulo 4, do versículo 1 ao 4, que nós usamos aqui como base da mensagem nesta noite, a palavra de Deus, ela diz que Jesus Cristo foi levado ao deserto, sim ou não? Sim. Pelo Espírito Santo de Deus. E queridos, quando eu leio esta palavra, ela me arremete lá em Jó, quando Jó, ele foi tentado, ele só foi tentado porque Deus permitiu. Jesus só foi levado ao deserto porque Deus permitiu. Aliás, o próprio Espírito levou ele para ser tentado. Aí o inimigo das nossas almas, da nossa vida, diariamente, ele pensou assim: agora esta queda de braço eu já ganhei, porque o homem está fraco. O diabo, ele conhece a sua fraqueza, a sua sensibilidade. Ele conhece você de perto, mas ele não conhece a sua mente. Ele não conhece o que está na sua mente ou o que Deus plantou no seu coração. Aliás, o que Deus tem plantado no seu coração. O que Deus tem plantado no meu coração. Então o Espírito Santo, ele leva Jesus Cristo ao deserto, e aí o tentador da vida de Jesus, que afinal é o tentador de nossas vidas também, todos os dias, ele começa ali, ele entra em cena e começa ali a tentar Jesus Cristo, quando ele chega no deserto e ele fala assim: se tu és verdadeiramente filho de Deus, faça o que, irmãos? Transforme essas pedras em pães, porque ele sabia que Jesus Cristo estava certamente, ele pensou que Jesus Cristo estivesse com fome, afinal 40 dias e 40 noites sem se alimentar fisicamente, mas Jesus Cristo estava cheio do Espírito, afinal de contas, o Espírito de Deus estava ali com Jesus Cristo. Aleluia. Naquele instante.
Ele não estava sozinho, igreja. Glória a Deus. E quando você passa pela batalha, você passa pelos desertos da vida, você passa por problemas. Se você for verdadeiramente filho de Deus, o Espírito Santo de Deus, ele estará com você. Você pode até chorar, pode até doer no seu coração, pode até parecer que tudo está perdido, mas o Espírito Santo de Deus, ele vai soprar no seu ouvido: eu estou contigo, e a gente vai vencer junto, a gente vai passar pela batalha junto. Quem é Satanás para derrubar Jesus Cristo? Porque ele estava cheio do Espírito Santo. Glória a de Deus. Se você se encher, se eu me encher, se eu buscar nesta palavra que Deus usa para revelar o coração da humanidade, ao coração do homem, ao meu coração, ao seu coração, você que é leitor da palavra de Deus, você que ouve a palavra de Deus e dá abertura para a palavra de Deus, mover o seu coração, o Espírito Santo de Deus certamente fará algo novo na sua vida, porque esta palavra é revelação. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. A Bíblia é a palavra de Deus porque foi escrita por inspiração de Deus. As pessoas que escreveram os livros da Bíblia estavam debaixo da influência do Espírito Santo que o enviou, que enviou a palavra de Deus ao coração daqueles homens santos de Deus, para que então escrever a história que Deus quisesse que fosse escrita. Aleluia. E queridos, você não é diferente desse homem. Quando você busca a unção de Deus, Deus te inspira. E quando você fala, então a palavra de Deus, ela sai da sua boca. Se você verdadeiramente for filho de Deus e tiver a palavra de Deus no seu coração, da sua boca exalará a palavra de Deus. Porque a Bíblia fala que o nosso coração está cheio daquilo. A boca, coração. Sai da boca daquilo que o nosso coração está cheio. Se o seu coração estiver cheio da palavra, você não vai falar mal do N. Não vai. Se a sua palavra estiver cheio, se o seu coração estiver cheio da palavra, você não irá falar mal da irmã Diana. Não irá falar mal de qualquer pessoa que seja, porque o seu coração está cheio da palavra. Aleluia. E quando a palavra está no nosso coração, nós temos prazer em falar da palavra. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Se você não tem prazer de falar da palavra de Deus, tem qualquer outra coisa no seu coração, menos esta palavra revelada por Deus. O meu e o seu coração, ele precisa estar cheio da palavra. Alguém, por favor, leia aí para mim 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. Aquele que achar, por favor. Segundo Pedro, capítulo 1, do 20 e o 21. Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então foram os homens santos de Deus, eles falaram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Alguém pode até te questionar falando assim: esta palavra aí, esta Bíblia, foram homens que escreveram. O pastor até mencionou aqui na última mensagem que ele pregou aqui. Foram homens que escreveram. Sim, a palavra está falando homens santos inspirados por Deus. O próprio Aleluia. Deus, ele usou os homens como instrumento em suas mãos e levaram a escrever a sua palavra para que ficasse registrado para nós estudá-la. Alguém fala que a Bíblia é o manual do crente, fala, né? Mas a Bíblia é muito mais que isso, ela é o manual, ela é alimento, ela é cura, ela traz cura para a alma, ela é esclarecimento para a mente. É muito mais, é muito mais.
Não conseguirei nem aqui mensurar o que é a palavra de Deus tão grandiosa que ela é, né? Na Bíblia aprendemos como Deus ele interage conosco e tem agido ao longo da história para nos salvar do pecado. Também ensina como viver da melhor maneira, agradando a Deus. Tem tudo nessa palavra. Ela nos ensina tudo. O que você quer aprender nesta noite? Busque na palavra. Aleluia. O que Deus tem para você. Pode buscar o que Ele tem para você. A Bíblia ela apresenta Jesus como a palavra de Deus, né? A gente sabe de cor lá, João primeiro. Está escrito o que, irmãos? No princípio era... E o verbo era Deus. E o verbo estava... Quando nós falamos em verbo, nós estamos falando na palavra, né? Palavra. No princípio era o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. O verbo era o próprio Deus, Jesus. Lá, no princípio. Aleluia. Ele era Deus. Ele estava com Deus. Que está aqui na igreja, manancial de avivamento. Amém. Aquele mesmo Jesus, aquele mesmo Deus, Aleluia. aquele que inspirou aqueles homens do passado a escreverem a Bíblia, ele se encontra aqui nesta noite, irmãos. Amém. Se Glória Deus a está Deus. aqui, algo precisa acontecer Aleluia. em nossas vidas. Se Deus está aqui, nós precisamos tomar posse do que Ele tem para apresentar, a trazer para as nossas vidas nesta noite. E às vezes a gente não recebe porque a gente não toma uma decisão, a gente não toma uma iniciativa. Se Deus tem, eu preciso gritar: Senhor, eu quero mais do Senhor. Eu quero que o Senhor derrame, eu quero, Senhor, receber aquilo que o Senhor levou e deu aos homens do passado. Eu quero fazer parte desta história. Eu não quero ser mais apenas um esquentador de cadeira, um esquentador de banco. Eu quero ser servo do Senhor e eu recebo em nome de Jesus. Glória a Deus. E eu só vou receber esse dia. Irmãos, eu me lembro quando eu não tinha lugar para morar, eu não tinha ninguém por mim ali falando, e eu adotei uma mulher ali, uma senhora para ser minha mãe. Não foi ela que me adotou, eu que adotei a ela. Eu cheguei e falei: eu preciso morar na casa da senhora a partir de hoje, porque eu não tenho lugar para ir. Por causa do Evangelho de Cristo Jesus. E eu me lembro que aquela mulher era da Assembleia de Deus. E todos os dias, quando eu saía para trabalhar, ela já estava com o café pronto na mesa e com a Bíblia aberta, e pedia-me para ler a Bíblia. Aleluia. Ali, antes de sair para o trabalho. Glória. E como os assembleianos, muita gente aqui conhece os costumes deles, eles abrem a palavra assim: vamos ver o que Deus tem para nós. E a gente fazia isso para ela todos os dias. Ela não me chamava de Enio, porque o meu nome é Enio Carlos. Ela falava: Carlos, vamos ver o que Deus tem para você nesta manhã, para mim. Vamos abrir a palavra de Deus aí e ler esta palavra antes de sair para o trabalho. E um dia eu abri a Bíblia e caiu lá na genealogia, né, irmãos? Aí eu passei a folha, ela: Carlos, o que está escrito aí? Eu falei: meu Deus, o que é essa senhora? O que eu vou falar para essa senhora? Eu vou ler esse monte de nome, eu não vou entender nada, ela não vai entender, e Deus não vai falar nada através desse monte de nome aqui. E comecei a ler para ela, porque ela puxou a minha orelha, e quando eu terminei de falar assim, fulano de tal gerou fulano de tal, e gerou fulano de tal, acabou. Eu, ufa, graças a Deus acabou. E ela olhou fitamente nos meus olhos e falou: e também criou o Carlos e escolheu para ser filho dele. Louvado seja o nome do Senhor.
Porque quando você acha que a palavra de Deus não tem nada, ela tem tudo. É desse jeito. Eita, Deus lindo. Quando você acha que a palavra de Deus não tem nada para te É desse jeito, oferecer, papai. é tudo de Deus para você no instante. Glória a Deus. E a gente precisa tomar posse disso. Glória Ela a se Deus. renova cada dia. Aleluia. Renova cada instante. Glória a Jesus. Louvado é o teu nome, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Quando Deus fala, Ele se revela a nós. Jesus Cristo foi a maior revelação que Deus tinha para revelar a você e a mim. Glória a Deus. Ele olha do céu para baixo e vê aqui um monte de injustos, condenados, miseráveis pecadores. E eu que pareço ser o bom, que pareço ser o tal, que pareço ser o melhor. Deus olhou e falou, você não é nada sem mim. Aleluia. Glória a Deus. E tem muita gente aí achando que é o tal, achando que é o bom, achando que é o grande, achando que é o sabedor, achando que é o afortunado. E Deus olha para ele e fala, você não é nada sem mim. Você não vai chegar em lugar algum se eu não estiver Glória a Deus. contigo. Agora, se o Espírito Santo de Deus estiver com você, você pode até ser levado ao deserto, mas você vai sair de lá vivo, irmão. Glória. Aleluia. Porque o Espírito Santo que estava com Jesus Cristo lá, Ele está aqui. Aleluia. Ele está na sua vida. Glória a Ele Deus. está na minha vida. Porque eu tomo posse Louvado desta palavra seja o nome nesta do noite Senhor. em nome santo de Jesus Cristo. Aleluia. Quando Deus fala, Ele revela. Aleluia. Não precisa ser um homem sábio, um homem culto, um homem inteligente, um homem dos seus QIs avançado para transmitir a palavra de Deus, porque você é apenas mais um canal na mão de Deus, onde passará o Espírito Santo de Deus e Glória a revelará Deus. a corações. Eu não sou capaz de ler coração nenhuma aqui nessa noite, mas Deus conhece o seu coração, e quando você saiu da sua casa nesta noite, Ele já sabia o que tinha preparado para você. Glória a Deus. Aleluia. Se Ele quisesse, você não teria nem tomado banho nessa tarde. Teria já entrado em colapso dentro do seu banheiro lá, que nem seu também é não, é de Deus. Você apenas está ali tomando banho de passagem ali, porque Deus tem permitido, irmãos. Glória a Deus. Nós estamos aqui de passagem. Aleluia. E eu peço a Deus que não me deixe a saudade desta terra quando eu estiver com Ele no céu. Não quero lembrar. Você está ungido de ontem? Eita, glória. O azeite derramou ontem. O azeite continua Ô, derramando. glória. Aleluia, Jesus. Só depende de você, só depende de mim, Aleluia. irmão. Glória a Ele vai Deus. derramar lá no colégio, vai ser derramado aqui e também vai ser derramado na sua casa, se você quiser que seja derramado. Ele vai ser derramado no seu trabalho, se você permitir. Se você falar, Senhor, eu quero mais do Senhor, não me importa onde você esteja, o Espírito Santo de Deus estará com você, a palavra revelada, Cristo Jesus estará Glória a com Deus. você, onde quer que você andar, onde quer que você passar, você será apenas mais um marco de Deus ali, porque Aleluia. Deus brilhará no seu rosto. Aleluia. Glória a Deus. Agora você precisa ter o Espírito Glória a Santo. Deus. Eu preciso ter o Espírito Santo. Aleluia. Eu preciso conhecer esta palavra. Eu só terei esta palavra se eu conhecê-la. Se eu Aleluia. estudá-la. Se eu for questionado, eu preciso conhecer pelo menos um pouquinho. Não sou um grande sabedor, mas eu preciso conhecer o básico, como disse a irmã Sara na quinta-feira, para me defender, para defender o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Sabe o que nós precisamos fazer, irmãos?
Quando a gente se converte, a gente chega para a igreja com o fogo santo e a palavra de Deus, ela queima os nossos corações. E quanto mais nós estudamos, mais nós queremos estudar. E nós precisamos voltar ao início de tudo e falar: Senhor, revela a tua palavra como no princípio, Senhor. Me faça um estudioso como eu era no princípio, ó Deus, porque eu quero ser revelado todos os dias. Glória a Deus. Mas tem que ser o seu querer, a sua vontade. Deus não vai fazer se você não quiser, se você não se mover, se você não se levantar, se o desejo não for manifestado através da sua vida, Deus não vai fazer. Eu preciso querer, eu preciso dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, faz através de mim. Glória a Deus. Que esse primeiro amor possa queimar no meu coração todos os dias. E o meu desejo é que ele queima também no seu coração. Aleluia, Jesus. O meu desejo é que ele queima no coração da igreja. Para que Deus possa olhar para a igreja, manancial de avivamento e muitas outras igrejas, irmãos. Muitas outras igrejas, porque aqui nós não pregamos placa de igreja, aqui nós pregamos o dono da igreja, Senhor Jesus Cristo, aquele que morreu por você, aquele que morreu por mim, aquele que morreu pelas igrejas, aquele que morreu pelos batistas, adventistas, enfim. Deus resgata quem ele quiser resgatar, aquele que morreu aquele que está lá no centro de Macumba, lá no centro espírita lá. Deus morreu também por este povo, e Deus quer resgatar, irmãos. Aleluia. Ele conta comigo. Ele não precisa, Deus não precisa de mim, mas Ele conta comigo. Ele olha lá do céu para baixo e fala assim: olha, deve pensar, né? Eu que estou dizendo, eu não preciso do Enio, mas ele ainda vai ser útil para pregar a minha palavra. Aleluia. Para esta humanidade. Eu não preciso de ninguém que está aqui. Deus pode estar pensando isso nesse instante, mas eu preciso da irmã dela para que a palavra seja pregada. Aleluia. Por isso, irmãos, que quando alguém estiver aqui à frente, né? Eu vou citar o nome do irmão Guilherme, porque eu amo muito esse irmão em Cristo, irmão do coração. O irmão Guilherme, quando ele começou a lecionar aqui, ele falou: eu estou até pensando em desistir, porque eu chego lá, eu me perco totalmente. Eu disse: irmão Guilherme, não desista, porque o Espírito Santo falará por você. Abra a sua boca, Aleluia. porque o Espírito Santo de Deus vai falar. E se você tiver coragem de subir aqui à frente, vir aqui à frente para falar para 10 pessoas, você falará para 100, você também falará da mesma forma para 1000 pessoas, porque o mesmo Espírito de Deus, o mesmo Espírito que fala para 1, ele fala para 1000, para 2000, para 5000, porque ele não muda. A palavra dele é igual para você, é igual para mim. Quando você apanha na cadeira, eu apanho aqui. Quando ele te consola na cadeira, ele me consola aqui. Quando ele enxuga suas lágrimas aí na cadeira, ele enxuga a minha. Agora eu preciso querer essa palavra, senão o Espírito Santo de Deus, ele não falará. Ele me deixará se eu não quiser. Aleluia. Eu preciso querer. A igreja precisa querer o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Senão não vai acontecer. Não vai acontecer um reavivamento. Serei apenas mais um homem passando por esta terra. Se eu não quiser receber aquilo que Deus tem preparado para mim. E é algo grande. Glória a Eu não me Deus. canso de falar. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Jamais penetrou no coração do homem. Chegou ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aquele. Glória a Deus. Agora, o quanto você tem amado a Jesus. O quanto eu tenho amado a Jesus. Aquele que ama, compartilha. Eu não posso receber aquilo que Deus tem para mim e ficar apenas para mim. Eu preciso receber e compartilhar. Eu preciso receber e dividir. Deus fez na minha vida, Ele pode fazer na sua vida. Aleluia. Essa tem que ser a pregação do servo de Deus. Deus transformou a minha vida, Ele pode transformar a sua. Deus enxugou a minha lágrima e pode enxugar a sua.
Eu não tinha família, Deus me deu uma família maravilhosa. Deus pode fazer. A gente precisa ter essa certeza, compartilhar Glória a aquilo Deus. que Deus nos deu. E às vezes a gente recebe, quer ficar apenas para nós, né? Já não se usa mais caixinha de segredo, irmãos. Você não precisa guardar aquilo que Deus tem dado para você. Você não precisa ter medo. Deus, ele enviou Jesus Cristo para nos libertar desses medos. Deus, ele nos enviou Jesus Cristo para nos libertar das angústias, Glória a Deus. do sofrimento. Jesus Cristo, ele veio para me fazer diferente. Jesus Cristo veio para que mesmo em culto eu possa transmitir a palavra dele. Olharam para Jesus e falaram, mas quem é este? Não é apenas filho de José, foi mencionado ontem lá. Não é apenas o filho do carpinteiro. Era Deus. Você sabe aquele Deus? Esse Deus do qual nós estamos falando? Ele está na sua vida. Glória a Jesus. Glória. Ele está nas nossas vidas. Aleluia. Ele está na sua casa. Ele está na minha casa. E às vezes você pensa, mas eu tenho lutado, eu tenho orado, eu tenho jejuado, eu tenho lido a palavra, mas ainda eu continuo sofrendo, ainda tenho espinho na minha carne, esse negócio está doendo. E Jesus Cristo também, ele tinha jejuado 40 dias e 40 noites, mesmo ele sendo Deus, o Senhor permitiu que o seu filho fosse levado ao deserto, ali no lugar árido, no lugar de sequidão, ali onde só tem a caatinga, como diz lá no sertão, só caatinga, você não vê árvore, o máximo é uma árvorezinha desse tamanho, e diga-se de passagem, eu já me perdi no deserto e achei que eu ia morrer lá, mas o mesmo Espírito Santo de Deus que livrou Jesus Cristo, ele me livrou também naquele dia. Eu ia andando por baixo, eu não me canso de falar, ele não sai da minha memória esta cena, eu andando por baixo, empurrando a moto sem gasolina, porque no deserto todas as estradas são iguais, eu não sabia onde entrar para sair, para chegar na cidade, a gasolina acabou, eu comecei a empurrar a moto ali, a empresa só dava moto para a gente viajar, e eu ia embaixo, o urubu ia por cima, meu Deus, não me deixa que ele me coma, assim como ele comeu essa carcaça desses bois que eu estou vendo aqui, e o desespero então ele começa a bater no nosso coração, e neste instante a gente vira crente, irmão, a gente vira servo de Deus, e a gente começa a orar. Nesse instante a gente não olha para a beca que a gente está trajando, para o nosso look bonito, limpinho, a gente enjoelha mesmo em meio ao deserto e começa a falar com Deus, não deixa que eu pereça assim como esses animais pereceram, ó Pai, permita que eu chegue à cidade, ó Pai, mas quando eu chegar lá eu quero testemunhar da tua palavra. E Deus te tira do deserto para você testemunhar. E às vezes você se cala. E Deus vai cobrar. Tem muita gente calada. E Deus vai cobrar. Porque Ele tem te dado. Aleluia. Ele tem feito. Ele tem mostrado. E você tem se calado. A começar em mim, Deus, quebra corações. Aleluia. A começar em mim, ó Deus, quebra corações, para que aquilo que o Senhor quer que seja transmitido, seja de fato transmitido, e que sejamos fiéis à Tua palavra, e que possamos transmitir apenas aquilo que o Senhor quer que seja transmitido. Aleluia. Não nos deixa exceder, mas também não nos deixe nos acovardar. Pai, permita que a ferramenta que o Senhor colocou em minhas mãos, na mão da sua igreja, seja usado para o louvor, para a glória do Senhor. Aleluia. Oh Deus, Tu és Deus, o Senhor pode, o Senhor faz, o Senhor livra, o Senhor liberta, o Senhor enxuga, o Senhor traz sorriso onde há tristeza. Não me esqueça.
esqueço de ontem. Primeira ministração. Parece que eu tinha descansado ali um mês de férias. Primeiro apelo. O Espírito Santo de Deus já me tomou. As lágrimas desceram. Porque o azeite que caiu na cabeça, ele escorreu pelo rosto e pela vida. Glória a Deus. Sabe, irmãos? Só receberá o azeite aqueles que quiserem receber. Aleluia. Vaso quebrado não segura azeite. Permita que Deus quebre, mas refaça. Aleluia. Assim como ele fez com Jeremias no capítulo 18. Ele falou: Jeremias, porventura não posso eu fazer, Israel, de vocês como fez este olivo? Porventura eu que fiz o vaso, eu que sou dono do barro, eu não posso quebrar e refazer? Mas Deus só vai refazer, irmão. Deus só vai se refazer, vaso, se você quiser ser refeito, se você quiser ser reconstruído. Que nesta noite a gente possa falar: Senhor, reconstrua-me. Aleluia. A gente às vezes olha, eu confesso que às vezes eu olho para mim e eu falo: Senhor, mas eu sou tão pequeno, ó Pai. Aí eu olho para Deus e eu consigo enxergar a grandeza de Deus nas mínimas coisas. Aleluia. Eu me lembro quando eu estava com 6 bandidos presos em um banheiro, 6 armas na minha cabeça, e eles falando a todo instante que iria atirar em mim. Eu só pensava assim: se um atirar, vai matar o outro aí. 6 armas aqui na cabeça. 6 armas. Se um atirar em mim, eles vão se matar aqui dentro desse negócio. Eu vou morrer, mas vai morrer gente aí também. Poxa vida, mas o irmão Enio é corajoso. Nada, irmãos. Eu estava tremendo, eu estava morrendo de medo de morrer ali. Ele estava. Coisa séria. Era crente, mas ainda não era convertido. Às vezes você está, às vezes pessoas estão dentro da igreja e não são, e são crentes, mas ainda não são convertidos. Pai, coisa séria. E quando eu saí, quando Deus me libertou daquele cativeiro, irmão, eu saí contemplando tudo. Uma mosca que voava na minha frente. Eu pensava assim: nossa, Deus é maravilhoso. Olha, Ele consegue fazer um pequeno animal desse voar. Eu contemplava todos os matos, todas as árvores, porque foram feitas pela mão de Deus. Aí eu comecei a olhar para a minha vida. Poxa vida, eu sou especial porque foi Deus que me fez. Glória a Deus. Aí a gente consegue olhar para o nosso semelhante, aquele que às vezes nos incomoda, aqueles que às vezes nos incomodava antes. Às vezes até mal cheiroso ali, a gente passava ali, né, com o nariz empinado, e você consegue olhar para ele a partir de alguns apertos que a gente passa e reconhecer que também é feitura de Deus. E às vezes a gente precisa passar pelo estreito para reconhecer que nós não somos nada, mas o Deus que nós servimos, Ele é tudo. Glória a Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. E foi esta palavra a qual Deus revelou ao meu coração para transmitir à igreja nesta noite, queridos. E que Deus possa abençoar esta amada igreja. Aleluia, Jesus. E continuar abençoando a minha vida também, a vida da minha família. E a vida de vocês que têm me suportado durante esse tempo que aqui nós estamos. A palavra volta a quem é de direito, ao pastor.